Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elisa, sou monitora de bioquímica e hoje, nessa aula resumo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a unidade funcional do nosso metabolismo celular, a enzima. Primeiro, eu gostaria de definir o que é a enzima. É toda proteína que catalisa reações químicas. A enzima é uma molécula catalisadora. E quando eu digo catalisadora, é aquela proteína que diminui a energia de ativação para que uma reação química aconteça. Ou seja, a minha enzima existe para acelerar uma reação química. É esse o mecanismo de catalisação que a enzima faz. E nesse processo de catalisação, a enzima não é gasta. Ela não participa ativamente da reação. Ou seja, sempre que eu tenho uma enzima que catalisa uma reação, ela não se transforma em produto. Ela continua a mesma desde o início. Ou seja, uma enzima pode catalisar várias reações e continuar a mesma. O mecanismo de ação da enzima está bem resumido nessa equação. A enzima ela se liga ao substrato, aquela molécula que vai ser usada na reação para se transformar em produto. Ela forma um complexo enzima-substrato e então essa enzima catalisa a reação, ela reduz a energia de ativação da reação que vai transformar esse substrato em produto. Perceba que a minha enzima ela continua a mesma desde o início. Ela serve para se ligar nesse substrato, reduzir a energia de ativação da sua reação de transformação, e aí sim ela transforma esse substrato em produto. Ou seja, a minha enzima ela não é gasta durante as minhas reações químicas. Um exemplo que eu trago nesse processo de catalisação que a enzima faz é o da catalisação da reação que transforma a lactose em galactose e glicose. Quem faz isso é a minha enzima lactase. É justamente aquela enzima que falta nas pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo. Essas pessoas não conseguem quebrar naturalmente a lactose em galactose e glicose. Agora, como isso acontece? Como acontece esse processo de catalisação? O que a minha enzima precisa fazer com o substrato para que ele possa se transformar em produto? Primeiro, a minha lactase, ela se liga ao substrato. O substrato, que é a lactose, vai se ligar ao sítio ativo da minha enzima. Então, a partir do momento em que esse substrato se liga ao sítio ativo, ele forma um complexo enzima-substrato. É interessante lembrar que o sítio ativo, ele pode ter 3 nomes. Ele pode se chamar sítio ativo, como nós já conhecemos, sítio catalítico ou centro ativo. A partir do momento em que eu formo o meu complexo enzima-substrato, eu permito com que a minha reação tenha sua energia de ativação diminuída. E isso facilita, acelera a reação que vai quebrar a minha lactose em glicose e galactose. Perceba que a minha lactase se manteve a mesma esse tempo todo. Agora, as minhas enzimas, elas podem ser complexas. E quando eu digo complexas, eu digo que elas precisam de ajuda. Ajuda de outras substâncias que podem ser tanto cofatores como coenzimas. Se a minha molécula que ajuda a minha enzima a agir é um íon metálico, eu chamo ela de cofator. Cofator enzimático. São íons. Pode ser zinco, pode ser magnésio, pode ser ferro. Mas eu gostaria de dar uma importância especial para as coenzimas. As coenzimas são todas aquelas moléculas que precisam doar ou receber átomos ou grupos funcionais para que a minha enzima possa catalisar a reação. Como exemplo de coenzimas, eu posso ter os nossos famosos NAD, NADH, FAD, coenzima Q10, coenzima A. Essas substâncias existem justamente para receber ou doar elementos que vão fazer parte do meu produto. Vão fazer parte ou vão retirar partes para que eu possa constituir o meu produto. As coenzimas, em sua maioria, são derivadas
de vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, por exemplo. Agora, eu tenho esses cofatores e coenzimas que vão estar ligados na minha enzima para que ela possa ser ajudada. Só que como eu chamo aquela parte que é puramente enzima? Aquela parte que é puramente proteica. Eu chamo ela de apoenzima. E a partir do momento em que eu ligo a minha apoenzima ao meu cofator e a minha coenzima, eu vou ter a enzima completa. Ela vai se chamar então de holoenzima, quando eu tenho a soma desses três fatores. Uma coisa interessante das enzimas é que existem algumas enzimas que catalisam a mesma reação, só que possuem um mecanismo de cinética diferente. Elas podem ter algumas diferenças ligeiras que vão torná-las enzimas diferentes, só que enzimas que catalisam a mesma reação. Elas podem se diferenciar tanto em relação à sua estrutura primária, quanto à localização no organismo, quanto à velocidade de migração eletroforética, especificidades para substratos semelhantes. E o exemplo mais famoso que eu posso dar para isoenzimas é justamente a hexoquinase e a glicoquinase, que são enzimas que participam da nossa glicólise. A diferença especial entre essas duas enzimas, que são isoenzimas, é a localização. A hexoquinase, como nós conhecemos, ela está presente na maior parte dos tecidos do nosso corpo, praticamente quase todos, enquanto que a glicoquinase é mais específica. É justamente a glicoquinase que está presente no meu fígado, nas minhas células hepáticas e nas minhas células beta do pâncreas. Ou seja, são isoenzimas que se diferenciam pela localização. Mas essas enzimas agem. O que eu posso fazer, por exemplo, para inibir uma enzima, para impedir que ela tenha sua ação? Eu posso ter substâncias que vão fazer uma inibição irreversível, ou seja, que vai inutilizar a minha enzima para sempre, ou substâncias que podem fazer uma inibição reversível. A minha enzima não está completamente perdida. Qual é a diferença entre esses dois tipos de inibição? Quando eu tenho um agente que inibe de forma irreversível uma enzima, eu digo que esse agente faz uma ligação covalente em algum dos componentes dessa enzima. Se eu faço uma ligação covalente, é uma ligação química muito forte. Concorde que é uma ligação muito forte que vai inutilizar e impedir a formação do meu complexo enzima-substrato. Ou seja, essa ligação torna a enzima e esse agente estáveis e impede a formação do meu complexo enzima-substrato. Essa inibição, inutiliza a minha enzima. Eu posso ter também a inibição reversível, que é aquela que tem volta. Eu posso ter dois tipos de inibição reversível. Eu posso ter substâncias que se ligam ao meu sítio ativo e substâncias que se ligam a outros componentes, como o componente proteico, por exemplo. Se eu tenho uma substância inibidora que se liga ao meu sítio ativo, concorda que, por aquele modelo de encaixe induzido, eu preciso que essa substância seja semelhante ao substrato? Ela precisa ser parecida com o meu substrato para que ela possa competir com o substrato pelo sítio ativo. E é a partir dessa competição que a minha enzima se torna inutilizada de forma reversível, porque eu tenho uma substância que está ocupando o meu sítio ativo, ao invés do substrato. Essa é a inibição reversível por competição. Eu também posso ter outras substâncias que não necessariamente vão ser parecidas com o substrato, mas elas vão se ligar a outros componentes da minha enzima, a parte proteica, por exemplo. Ao se ligar com esses outros componentes, essa substância inibidora, ela altera a conformação da minha enzima e impede que ela forme também o complexo enzima-substrato. Eu posso ter vários tipos de inibidores enzimáticos. Alguns exemplos que eu posso dar para inibidores irreversíveis é
o ácido acetilsalicílico, a penicilina, que justamente inibe a minha transpeptidase, aquela enzima tão importante para a composição da parede celular das bactérias, e por isso a penicilina é um antibiótico tão importante, e o meu DIFP, que é um inseticida. Eu posso ter também os meus inibidores reversíveis competitivos, e neles eu tenho vários e vários exemplos, só que 2 deles são mais importantes para nós hoje, é o halopurinol e o fluoruracil. O meu fluoruracil é justamente aquele inibidor que inibe uma enzima chamada de timidilato sintase. Essa enzima, timidilato sintase, é importante para minha síntese de DNA. Então, quando eu tenho um fluoruracil agindo sobre essa enzima, eu impeço a minha síntese de DNA, de material genético. Agora, o meu halopurinol é importantíssimo também porque ele age inibindo uma enzima chamada de xantina oxidase. Essa xantina oxidase, a gente sabe que ela participa da síntese do ácido úrico. Agora, lembra daquela doença chamada gota, em que eu tenho um acúmulo de cristais de ácido úrico nas minhas articulações? E aí eu causo uma dor gigantesca nessas articulações? Essa é a doença chamada de gota. E quando eu tenho um medicamento que impede a minha síntese, a minha formação de ácido úrico, eu tenho um tratamento eficaz para a gota. Mas, pensando um pouquinho também nos meus inibidores irreversíveis, e mais especificamente no meu ácido acetilsalicílico, que é conhecido como aspirina, eu tenho a inibição de uma via também muito importante, que é a via de produção das prostaglandinas. Essa imagem mostra de forma resumida a formação de vários mediadores inflamatórios que são importantíssimos quando nós pensamos em sintomas avançados da inflamação, em condições em que há complicação, em condições em que há uma inflamação sistêmica, em que eu tenho febre, dor, uma vasodilatação que vai causar vários efeitos no meu organismo, e a principal enzima que participa e que faz com que essa produção de mediadores inflamatórios aconteça é a minha ciclooxigenase, em especial a ciclooxigenase 2, COX-2. Eu tenho um inibidor irreversível chamado de aspirina, que atua inibindo essa enzima, que atua inibindo a ciclooxigenase. E nisso que eu vou inibir a minha ciclooxigenase, eu vou impedir a conversão do meu ácido araquidônico em prostaglandinas. Agora, se eu não tenho mais prostaglandinas, eu não tenho mais substrato para produzir tromboxanos que vão agir na agregação plaquetária, fator de formação de trombo. Eu também não vou ter a formação de prostaciclina, PDG e PGE. Ou seja, se eu não tenho a minha COX-2 agindo, a minha ciclooxigenase 2 agindo, eu não vou ter os efeitos sistêmicos da minha inflamação, porque eu não tenho mais prostaglandinas circulantes. É por isso que a minha aspirina é usada como anti-inflamatório tão importante. Agora, pensando também em inibidores reversíveis e pensando especialmente no tratamento da gota, que é aquela doença onde há ácido úrico nas minhas articulações, eu penso na inibição da minha enzima xantina oxidase. Essa enzima é aquela que catalisa a transformação da minha hipoxantina em xantina. Também, essa mesma enzima é aquela que transforma a xantina em ácido úrico. Agora, se eu tenho um medicamento, um halopurinol, que inibe a ação dessa enzima de forma reversível, claro, eu vou impedir a formação do meu ácido úrico. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre outras esferas da enzimologia. A gente pode classificar as enzimas conforme a sua localização e a sua posição dentro de uma célula, quando essa enzima é intracelular. A minha enzima, ela pode ser unilocular ou bilocular. O que isso significa? Se a minha enzima é unilocular,
significa que ela está apenas em um compartimento da minha célula. Ela age somente em um desses compartimentos. Um exemplo que eu posso dar é a minha exoquinase. A exoquinase, ela age no citoplasma. Agindo no citoplasma, ela é caracterizada como uma enzima que está em apenas um compartimento. Agora, pensando em enzimas biloculares, que são aquelas que podem agir em mais de um compartimento celular, eu penso na minha aspartato aminotransferase, que é uma enzima que pode existir tanto na mitocôndria quanto no meu citoplasma. Pensando nisso, em enzimas intracelulares, essas enzimas elas podem eventualmente migrar ao plasma. Isso vai acontecer em situações em que eu tenho uma célula se quebrando, se destruindo. Eu tenho um citoplasma, uma membrana se rompendo e essas enzimas sendo liberadas. Isso pode acontecer em situações de lesão celular. Outras situações que eu posso pensar nisso é em proliferação celular. Então, se eu penso em enzimas plasmáticas, eu posso talvez pensar em lesão celular e proliferação celular. Pensando nisso, eu tenho algumas enzimas mais importantes que são usadas como marcadores de algumas doenças, de algumas condições em que eu tenho lesão celular e liberação de certas enzimas em níveis elevados no plasma. O maior exemplo e mais interessante que eu posso dar é da alanina aminotransferase e da aspartato aminotransferase. Essas são enzimas especialmente encontradas no fígado, músculo esquelético e coração, mas principalmente no fígado. E quando eu tenho um dano em células hepáticas, um dano hepático parenquimatoso, eu tenho um aumento na concentração nos níveis plasmáticos dessas enzimas. Ou seja, todas essas enzimas aqui podem ser usadas como marcadores de certas condições clínicas que vão indicar um dano celular que está fazendo com que essas enzimas passem a ser encontradas no plasma. Por exemplo, essas 4 enzimas aqui, elas estão presentes nesses 3 tecidos: coração, fígado e músculo esquelético. A creatina quinase e a lactato desdrogenase estão presentes especialmente no meu músculo esquelético. Ou seja, se existe um aumento plasmático dessas enzimas, eu posso talvez pensar em um dano muscular. Se eu tenho um aumento plasmático de enzimas que são especialmente encontradas no meu fígado, eu posso pensar, talvez, possivelmente, muito provavelmente, em uma lesão hepática. Em uma lesão hepática que pode ser tanto aguda quanto crônica. Aqui eu tenho um mecanismo de ação da minha alanina aminotransferase. Primeiro, eu tenho a minha molécula de alanina, um aminoácido muito importante que pode ser usada numa via metabólica chamada de gliconeogênese. Para que a minha alanina possa se tornar um precursor da minha gliconeogênese, eu preciso da ação da minha alanina aminotransferase, que vai quebrar essa alanina juntamente do 2-oxoglutarato e transformar em piruvato e glutamato. A minha alanina é justamente aquela que, ou melhor, cujo esqueleto vai dar origem ao piruvato, enquanto que o 2-oxoglutarato será aquele cujo esqueleto dará origem ao glutamato, a partir do momento em que eu tenho meu grupo amino transferido para essa outra molécula, dando origem ao glutamato. Em seguida, de forma muito parecida, eu tenho a conversão do meu aspartato em oxalacetato para a mesma função, para a participação, a entrada na minha via de gliconeogênese, produção de glicose e, para isso, a transformação de um aminoácido em um precursor de formação de glicose. Perfeito. A minha aspartato aminotransferase, ela justamente pega o meu grupo amino do meu aspartato e transfere para o meu 2-oxoglutarato, aquela mesma molécula de antes, formando então oxalocetato, que é participante do ciclo de Krebs, e o glutamato, que é aquele que recebe o meu grupo amino.
Então, o esqueleto do meu aspartato é aquele que dá origem ao oxalacetato, enquanto que o meu 2-oxoglutarato é aquele que dá origem ao glutamato. E quem catalisa essa minha reação é justamente a aspartato aminotransferase. Agora, uma coisa que a gente já conversou antes. O que acontece se existe um aumento plasmático de alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase? Isso vai ser um indicativo, talvez, de lesão celular, porque eu tenho enzimas intracelulares que estão sendo liberadas no meu plasma. E se isso ocorre, é um indicativo de lesão hepática que pode ser tanto crônica quanto aguda. Existem umas diferenças um pouco sutis em relação a qual tipo de lesão hepática ocorre quando eu penso em aumento de ALT ou AST. Quando eu tenho um aumento de alanina aminotransferase, eu posso pensar talvez em uma lesão hepática aguda. Quando isso acontece? Nas hepatites, em praticamente todas as hepatites que nós conhecemos. Aquelas que podem acontecer por uma ação viral, por uma intoxicação por medicamentos, uma lesão hepática aguda alcoólica. Uma outra possibilidade também é talvez uma hepatite autoimune também, hepatite por intoxicação, não por medicamentos, mas por outras substâncias também. E quando eu tenho um aumento plasmático, especialmente de aspartato aminotransferase, a causa pode ser outra. A causa será especialmente uma lesão hepática que tem causa crônica. Exemplos de lesão hepática crônica podem ser especialmente a cirrose hepática, esteatose, a minha famosa gordura no fígado, né? Esteatose, uma hepatite por medicamentos também, por intoxicação medicamentosa, hepatite por consumo de álcool, consumo excessivo de álcool. Agora, existe uma outra enzima produzida no meu fígado, que é a gama-glutamiltransferase, a GGT. Só que essa enzima, diferentemente da alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase, ela tem menos especificidade. Então, ela não é o melhor padrão para se identificar uma lesão hepática, para perceber uma lesão hepática e se é aguda ou crônica. No entanto, se essa gama-glutamiltransferase está aumentada juntamente da fosfatase alcalina, e eu já pude excluir da minha história clínica a cirrose hepática, eu posso ter a possibilidade de ter um tumor hepático. Então, especialmente para essa razão, a análise do meu GGT e da minha fosfatase alcalina são importantes. Por último, eu gostaria de dar uma importância especialmente para uma doença que muitas vezes não é percebida por um exame que é muito comum de se fazer quando você tem uma cardiopatia, que é o ECG. O infarto agudo do miocárdio é uma doença que mata muito rápido. A maior parte das mortes pelo infarto acontece nos primeiros 2 dias, nas primeiras 48 horas, a partir do momento em que o seu coração infarta, em que seu miocárdio infarta. E o ECG, o eletrocardiograma, praticamente na metade das vezes não identifica meu infarto. Então, eu preciso ter marcadores que vão indicar se existe de fato um infarto agudo do miocárdio a tempo. Esses marcadores são justamente aquelas enzimas que são encontradas no meu músculo cardíaco, no meu miocárdio, e que, se estão aumentadas no plasma, vão possivelmente indicar a presença de um infarto agudo. Essas enzimas, lembra, a creatina quinase, a lactato desidrogenase, aspartato aminotransferase, são justamente aquelas enzimas que são encontradas nesse músculo e que, se estão presentes de forma aumentada no meu plasma, podem indicar o infarto agudo. É por isso que a minha creatina quinase com creatina total, ela é justamente aquela enzima que, se marcada, se existe uma elevação, ela pode indicar o infarto agudo. Nessa doença, no infarto agudo do miocárdio, ela pode aumentar de 65% a 100% no meu plasma. Só que
A creatina quinase não é o marcador mais eficiente para identificar o infarto agudo. Na verdade, esse papel pertence à mioglobina e à troponina, que são proteínas que estão presentes nas minhas células musculares do miocárdio. A mioglobina, ela vai permitir uma identificação inicial de 1 a 3 horas, ou seja, ela pode ser considerada um marcador precoce. Só que a troponina, que é outra proteína presente nas células do músculo cardíaco, ela é padrão ouro na identificação do infarto agudo do miocárdio. Porque é justamente a identificação dessa proteína no meu sangue que vai permitir com que eu identifique essa doença. É aquela que tem mais sensibilidade e mais especificidade quando eu penso na identificação dessa doença. Eu posso até tentar identificar a presença de lactato desidrogenase e aspartato aminotransferase no meu plasma, só que elas são menos sensíveis. E sendo menos sensíveis, eu preciso optar pelo meu padrão ouro, a troponina. Então, essa aula resumo foi bem curtinha, porque é de fato um resumo que complementa as aulas de bioquímica. Então, eu gostaria de agradecer profundamente por essa aula. Eu vou enviar, juntamente do vídeo, os slides para que vocês possam ter um estudo mais complementado. Eu gostaria de desejar para todos vocês bons estudos e boa prova semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!